Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves, sou advogada e professora do canal do YouTube Simplificando o Direito Militar. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca da prova do curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2019, na prova realizada no dia 30 de setembro de 2018 pela Banca VUNESP. Nesse vídeo eu quero trabalhar especificamente acerca da disciplina Direito Processual Penal Militar. A questão que vamos analisar agora é a questão 58, que determina: considerando a delegação do exercício da atividade de Polícia Judiciária Militar, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Alternativa A: se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Alternativa B: não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais moderno. Alternativa C: obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar poderão ser delegadas a oficiais da ativa, da reserva ou reformado para fins especificados e por tempo limitado. Alternativa D: se o indiciado é praça, as atribuições das autoridades elencadas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar poderão ser delegadas a subtenente, suboficial ou sargento, desde que superior hierárquico ou, se da mesma graduação, mais antigo que o indiciado. E a alternativa C: caso o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa de posto superior, ou se do mesmo posto, mais antigo que o indiciado, não poderá ser designado oficial da reserva para instaurar ou presidir o inquérito policial militar. Lembrando que a delegação do exercício da atividade de Polícia Judiciária Militar está prevista no parágrafo 1º dos parágrafos, 1º ao 4º do artigo 7º do Código de Processo Penal Militar. O nosso gabarito já é a questão A. A questão A é a exata redação que vem estampada no parágrafo 4º do artigo 7º. Com relação à questão B, o erro da questão está na parte final, que diz desde que mais moderno. O parágrafo 3º do artigo 7º repete a redação que vem estampada nesta alternativa, mas a parte final prevê desde que mais antigo. Então percebam que a Banca VUNESP somente trocou a palavra moderno por antigo por moderno. Com relação à alternativa C, o erro da questão está na expressão oficiais da ativa, da reserva ou reformado. O parágrafo 1º do artigo 7º estabelece: poderão ser delegados a oficiais da ativa, da reserva ou reformado, não existe no dispositivo legal. A alternativa D, o erro da questão está na expressão desde que superior hierárquico. O parágrafo 3º do artigo 7º dispõe: não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Dessa forma, não precisa ser obrigatoriamente superior hierárquico, conforme dispõe a alternativa. E a alternativa E, o erro da questão, está na expressão não poderá ser designado oficial da reserva. O parágrafo 5º do artigo 7º autoriza esta designação. A alternativa, a questão 59, nos traz: quanto ao inquérito policial militar, é correto afirmar: alternativa A, tem o caráter de instrução definitiva, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à autoridade de polícia judiciária militar para que esta proponha a devida ação penal militar. Alternativa B, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias
se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito policial militar. Alternativa C, o inquérito é sigiloso, de forma que seu encarregado e escrivão não podem permitir que dele alguém tome conhecimento, ainda que seja advogado constituído do indiciado. Alternativa D, para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, mesmo que esta contrarie a moralidade e a ordem pública, atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. E a alternativa E é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Lembrando que o inquérito policial militar está disciplinado nos artigos 9º ao 28 do Código de Processo Penal Militar. A alternativa, o nosso gabarito, é a alternativa E, que é a exata redação da parte inicial do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. Então, quanto ao inquérito policial militar, é correto afirmar que é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. A alternativa A, ela está errada porque ela vai contra o artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, que estabelece justamente o que é, ele define o que é o inquérito policial militar. Lembrando que as características do inquérito policial militar são: ele é um procedimento escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial, discricionário, oficioso, indisponível e temporário. E a ação penal, quando a questão menciona necessários à autoridade de polícia judiciária militar para que esta proponha a devida ação penal militar, quem propõe a ação penal militar é o Ministério Público Militar e não a autoridade de polícia judiciária militar, tendo em vista que é o Ministério Público que é o titular da ação penal. A alternativa B, o erro está justamente na questão dos dias. O prazo ele vem disciplinado no artigo 20 do CPP, que dispõe que são 20 dias quando o réu estiver preso e 40 dias quando ele estiver solto, podendo este prazo, quando ele estiver solto, ser prorrogável por mais 20 dias. Essa previsão está contida no parágrafo 1º do artigo 20. Com relação à alternativa C, o erro da questão está em não permitir a vista ao advogado constituído do indiciado. O artigo 16 do CPPM estabelece: o inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Acerca desse tema, por favor, eu peço que vocês não esqueçam do disposto na súmula vinculante 14, que dispõe: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aliás, quando nós trabalhamos a súmula vinculante 14, que ela é sempre cobrada em concurso público, cuidado, o sigilo ele não se aplica ao defensor com relação aos elementos de prova que já estiverem documentados. Se os elementos de prova ainda não estiverem documentados, este sigilo se aplica inclusive aos advogados. E com relação à alternativa D, a reconstituição dos fatos ela está prevista no parágrafo único do artigo 13. O erro da questão está em autorizar esta reprodução, mesmo que ela contrarie a moralidade. O dispositivo legal, ele disciplina justamente de maneira oposta. A alternativa, a questão 60, determina: o Código de Processo Penal Militar trata da busca domiciliar no título 13 das medidas preventivas e assecuratórias. Isto posto, e de acordo com a finalidade da busca domiciliar, assinale a única alternativa que só contenha as fundadas razões que a autorize. Alternativa A: prender criminosos.
apreender coisas obtidas por meios criminosos ou guardadas ilicitamente, realizar interceptação telefônica na casa do acusado. Alternativa B, apreender instrumentos de falsificação ou contrafação, apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinado a fim delituoso ou não, apreender objetos lícitos que não guardam relação com o crime apurado. Alternativa C, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do acusado, apreender correspondência destinada ao acusado ou em seu poder, mesmo que não haja fundada suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, apreender armas, munições e instrumento, mesmo sabendo não serem utilizados na prática de crime ou destinado a fim delituoso. Alternativa D, colher elemento de convicção, apreender pessoas vítimas de crimes, prender criminosos. E a alternativa E, apreender pessoas vítimas de crime, realizar interceptação telefônica na casa do acusado, condução coercitiva de pessoas testemunhas de fatos criminosos. As medidas preventivas e assecuratórias, elas são cautelares de natureza processual e visam garantir o provimento de um pedido, antecipando desta forma, provisoriamente, as possíveis consequências do pedido principal. Como são medidas cautelares, para que elas possam ser deferidas pelo juiz militar, é necessário a observância de dois pressupostos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A finalidade da busca domiciliar, que é o que a alternativa nos traz, está estampada no artigo 171, que determina: a busca domiciliar consistirá na procura material portas adentro da casa. As razões que autorizam esta busca, elas estão previstas nas alíneas A a H do artigo 172. O nosso gabarito é a alternativa D, que vem previsto colher elemento de convicção, está previsto na alínea H, apreender pessoas vítimas de crimes, está prevista na linha G, e prender criminosos, está previsto na linha A. A alternativa A, ela está errada, porque realizar a interceptação telefônica na casa do acusado não é medida preventiva e assecuratória. Aliás, esta providência da interceptação telefônica, ela é matéria, afeta a reserva de jurisdição. Somente o juiz militar pode definir. Com relação à alternativa B, não tem previsto na lei apreender instrumentos de falsificação ou contrafação. Não está previsto na legislação. Com relação à alternativa C, apreender correspondência quando não haja fundada suspeita não é também medida assecuratória prevista no dispositivo legal. Precisa ter a fundada suspeita. E com relação à alternativa E, novamente menciona a interceptação telefônica, que nós já sabemos que a matéria matéria afeta a reserva de jurisdição, e a condução coercitiva também não. Somente o juiz pode determinar a condução coercitiva. Com isso, nós terminamos a análise das questões cobradas acerca da disciplina Direito Processual Penal Militar. Desejo a todos bons estudos.